Olá, gente, tudo bem? Novamente, mais outra videoaula. Eu estou feliz, estou muito feliz mesmo de estar aqui com vocês. Na outra videoaula nós falamos um pouquinho do desafio, né? Que é você sair ali, né, da normalidade da vida, de trás da pilastra da igreja. Eu gosto sempre de usar esse termo porque isso foi a minha vida, literalmente, para ir para as nações, para ser alguém ali trabalhando nas nações da terra. E hoje eu vou dar continuidade nisso, quero falar um pouquinho mais sobre como eu fui parar no Nepal, o que eu fui fazer no Nepal, a forma que eu fui fazer, o que deu certo, o que deu errado. É assim, uma história que vai poder agregar muito mesmo no seu contexto atual. Pode ter certeza disso, tá bom? Então é isso aí, vamos lá. Antes de mais nada, vamos orar rapidinho e começar mais essa videoaula. Deus, nesse momento eu quero colocar outra vez mais a nossa vida diante do Senhor. Nos dê mais estratégias para a gente continuar aqui gravando. No nome de Jesus, amém. Meus irmãos, então o que acontece? Em 2014, quando eu realmente entendi que a minha vida ela entraria nesse contexto missionário, eu percebi que as coisas realmente seriam totalmente diferentes na minha vida. Só que as coisas foram realmente acontecer em 2015. Olha, é algo diferente, é algo que tem que ser claro com vocês aqui que estão começando essa jornada, né? Tá começando essa vida. Primeiramente, vocês estão fazendo algo para a vida toda, tá? Quando você abre mão, literalmente, de uma vida aqui, de um conforto aqui e fala, olha, isso que não é para mim, eu quero ir para as nações, eu quero pregar o evangelho, quero viver disso, você precisa ter em mente algumas coisas muito importantes. A primeira é que você vai viver de uma forma diferente das outras pessoas. Você não vai ter a mesma garantia que as outras pessoas têm. Você não vai fazer as mesmas coisas que as outras pessoas vão fazer. A primeira coisa é que você tem que entender é que você está indo servir, né, uma nação, um país. Você está com esse coração, essa disponibilidade de fazer o que for preciso nesse contexto missionário. E é o que for preciso mesmo. Eu lembro de uma história, antes de entrar de como eu fui para o Nepal e alguns pontos relevantes do trabalho meu no Nepal e na Índia. Antes de falar sobre isso, eu quero falar uma história com vocês. Mas não é para desmotivar, não, é para motivar vocês, tá? Quando eu cheguei no Nepal, eu tive ali uma conversa com todos os missionários e tudo que eles falavam eu prestava muita atenção. Eu falava, gente, se eu estou vivendo disso, eu quero aprender. O que as pessoas mais gostam? Como fazer assim que as pessoas vão me ver e eu vou tornar uma pessoa impactante, uma pessoa que as pessoas vão olhar para mim e vão falar, eu acredito em você, porque um dos erros que muitos missionários fazem é achar que só pelo fato de você estar indo para as nações, ser um brasileiro ou ser um estrangeiro, numa nação como o Nepal, ou como a Ásia, ou como a África, você vai ser bem visto, as pessoas vão te amar, vão te abraçar. Isso é uma besteira muito grande. Ou que você é melhor, ou que você é mais inteligente, ou que você é mais atraente, né, no sentido de ser aquela pessoa que as pessoas se atraem mais. Ter o mel, né? Aquela pessoa que tem o mel. Isso não tem nada a ver. Isso aí é um treino que você precisa treinar. Nós vamos falar sobre isso também, né? Mas é aquilo que você precisa treinar, você precisa aprender, você precisa ter essa destreza, tá bom? As pessoas acham que só pelo fato delas orarem nas nações, as coisas vão acontecer na vida delas. Olha, eu não estou falando aqui que oração não é importante, tá? Oração é muito importante. Inclusive, nós temos uma aula aqui só sobre isso. O fogo, né? O dínamos, eu falo só sobre, antes de você ir, você precisa estar cheio do Espírito Santo e você vai precisar desse combustível, desse fogo aquecendo a sua vida nas nações, tá bom? Mas as pessoas acham que vão chegar lá e as orações vão ser suficientes, que elas não vão precisar fazer nada. Isso é uma mentira, isso é um engano, não é assim que funciona. Você pode ser uma pessoa que tem um relacionamento íntegro com Deus, eu não tenho dúvidas disso. Você pode ser uma pessoa que tem ali um relacionamento com Deus todos os dias e Deus fala no íntimo do seu coração. Eu também não tenho dúvidas disso, mas você vai precisar trabalhar e fazer coisas que muitas vezes vão te dar nojo, aversão. Olha para você ver, vou contar um exemplo. Chegamos no Nepal, o Nepal estava passando uma catástrofe, né? Foi o terremoto de 2015, onde tinha morrido muitas pessoas ali naquele país.
E uma das coisas, né, eu ali querendo aprender sempre com as pessoas, uma das coisas que eu ouvi um missionário falando que me deixou muito tocado. O missionário ele estava cuidando de quase 1.000 crianças, porque estava tremendo demais o local, eles foram dormir num camp, né, foi um momento muito difícil, eles com medo de perder a vida, as crianças tudo dormindo junto no mesmo lugar, foi um momento muito complicado para eles, né? Dormindo a céu aberto, aquela coisa toda. Foi um momento muito difícil. E ele falou que à noite um menino chegou perto dele, um dos meninos que ele cuida, e falou: tio, o banheiro está entupido. E o banheiro estava todo entupido, meus irmãos. Estava aquela sujeira, aquela bagunça de um banheiro entupido e de 1.000 pessoas usando o mesmo banheiro, quase 1.000 pessoas usando o mesmo banheiro. Imagina só como estava aquela situação. Então as pessoas iam lá, faziam a necessidade e o banheiro entupido, cheio, começou a amontoar. E o missionário falou que ele estava tão cansado e falou assim: tá, eu vou lá limpar. Só que ele estava tão cansado, que foi um dia tão cansativo para ele, que ele deitou novamente e dormiu e acordou. Quando ele acordou, ele viu um cara, que é um outro missionário, um outro amigo nosso, tirando a luva, passando álcool, assim na mão. Ele olhou e viu que aquela pessoa estava tirando a luva, passando álcool. Ele olhou para o missionário e perguntou assim: amigo, o que está acontecendo? Ele falou assim: olha, Silvio, o nome dele é Silvio, um amigaço meu, eu queria te falar uma coisa só para você não ficar preocupado, tá? Porque eu sei que você é uma pessoa que preocupa muito, eu já fui lá e já limpei o banheiro, já desentupi o vaso, pode usar normalmente. Mas eu só estou te falando isso para você ficar despreocupado, para você não levar isso para sua mente, porque você está preocupado, você está liderando todo nós aqui nesse momento difícil. É só para te trazer ali um conforto. Olha para vocês verem, vocês entenderam o que é o trabalho missionário? Vocês entenderam o que o missionário precisa fazer? Né? Isso é uma das coisas, mas vai muito além disso, Então, é só para vocês entenderem que o ponto importante do trabalho missionário é esse, é você entender que você vai para lá, você vai esquecer de quem você era aqui, independente se você é um médico, um engenheiro, e nós precisamos disso nas nações. Independente de se você aqui é alguém de alta patente, se você é uma pessoa muito importante, nós precisamos disso lá, nós precisamos do seu trabalho lá. Mas lá é o local que você vai esquecer tudo isso e vai viver uma vida que muitas vezes você vai fazer coisas que muitas vezes você não fazia aqui. Esse é o contexto missionário, tá bom? Na outra aula a gente falou de você se esquecer, tirar os culpados da mente, né? Hoje, infelizmente, muitos missionários têm isso na mente, culpar as pessoas. Eu conheço, a maioria dos missionários culpam a igreja. Se você vê o tanto de missionários que está decepcionado com a igreja e culpa a igreja dos fracassos missionários, culpa a igreja das dificuldades da vida, se você perceber isso, se você ver isso, você vai perceber que hoje realmente as pessoas, literalmente, antes de ir para o campo, elas precisam esquecer os culpados, perdoar os culpados, esquecer, não culpar ninguém, e entender que vai chegar lá, você vai assumir uma nova pessoa, uma nova realidade. Você não vai chegar no campo nas primeiras semanas e você vai ser aquela pessoa que vai estar ali. Se você está indo para dar aula, né, se você está indo para ensinar alguém a fazer qualquer coisa, você não vai ser aquela pessoa que vai chegar lá, o professor do Brasil que pegou 30 e tantas horas de voo, chegou aqui, nós vamos respeitar. Não que isso não possa acontecer. Acontece. Mas não são esses tipos de pessoas que permanecem no campo. Não são esses tipos de pensamento que faz com que você permaneça lá. O que vai fazer com que você permaneça no campo é isso, é você ter a simplicidade e entender que você é alguém que está lá para servir. O missionário, ele serve e serve da forma que for preciso. Da mesma forma que esse missionário, ele limpou ali a privada, ele já foi abençoado de outras formas. Ele já comeu em restaurantes bons, ele já viajou em aeroportos maravilhosos em vários lugares do mundo. Esse mesmo missionário teve viagens fantásticas para o Japão, mas é um missionário que quando a gente olha para ele, a gente fala assim: isso é ser missionário, isso é ser servo. Esse é o tipo de missionário que permanece. Esse é o tipo de missionário que tem mel, que as pessoas olham e falam assim: poxa, eu quero ficar perto dessa pessoa, quero que você me serve aqui, quero que você me ajuda.
vamos servir juntos, esse tipo de missionário. Então, para vocês entenderem, em 2015 eu estive no Nepal. Eu saí do Brasil com uma palavra de Deus para ir para o Nepal. É uma longa história, né? Eu até falo sobre isso em um dos vídeos meus no YouTube, depois você vai lá e vê. Eu conto um pouquinho sobre essa história de como eu fui parar no Nepal, mas não dá para a gente falar aqui agora nessa videoaula, senão vai ficar muito extenso e eu quero aprofundar com vocês só com conteúdo, só com aquilo que realmente vai fazer a diferença na vida de vocês. Eu creio que tudo que eu estou falando aqui vai ser algo realmente que vai trazer algo importante para vocês, vai trazer um conteúdo, uma coisa que vai fazer vocês permanecer, prevalecer, ser frutífero e ter um ministério de relevância nas nações. Então, em 2015, quando eu cheguei no Nepal, esquecendo toda a loucura que foi ir para lá, né? Toda a loucura que isso não entra agora nas aulas, mas quando eu cheguei no Nepal em 2015, eu fui para lá para construir casas. Eu fui para lá para construir igrejas, eu fui para lá para construir escolas. E no meu curso eu faço uma metodologia aqui no final que eu chamo Aliança. E essa metodologia Aliança, eu falo todos os pontos importantíssimos que tem na aliança que você faz com o campo, porque é uma aliança que você faz com o campo, com as nações, com os povos. E eu aplico cada uma de forma diferente aqui, onde você vai entender muito bem. Nessa metodologia eu falo o que aconteceu comigo que foi raro. Não é algo que acontece com todo mundo e talvez com você vai ser diferente, eu tenho quase certeza que é. Mas, para frente, nós vamos falar sobre isso, mas não agora. Então, em 2015, eu cheguei no Nepal e eu fui incumbido de uma responsabilidade de construção de casas, escolas e igrejas. Meus irmãos, eu sou aqui natural de uma cidade no interior de Minas. A minha infância, ela foi uma infância muito difícil e eu aprendi a fazer de tudo um pouco. Eu trabalhei como pintor, trabalhei como eletricista, trabalhei como serralheiro, trabalhei como pedreiro. Eu sabia um pouquinho. Nunca fui bom em nada relacionado ao trabalho de pedreiro. Eu lembro que meu pai é um excelente pedreiro até hoje, e ele pegou eu e meu irmão e colocou na nossa mão uma colher de pedreiro e falou: meu irmão, joga essa massa na parede. Meu irmão jogou com maestria. Ele falou: Lázaro, joga. Aí eu joguei, a colher bateu na parede. Ele olhou para mim e falou assim: esquece pedreiro na sua vida, viu, Lázaro? Você não vai ser... Cara, isso foi um aprendizado. Falou assim: você não leva jeito para isso. Agora Leandro leva, que é meu irmão. E realmente ele é um bom pedreiro, mas ele não seguiu essa profissão, que eu acho fantástica. Eu acho essa profissão linda. Eu acho essa profissão muito linda, de verdade. Mas enfim. Então eu já fiz de tudo, mesmo que eu não fazia com muita maestria, eu já tinha feito de tudo. Só que eu morava em Belo Horizonte e tinha uma vida estável, né? Sempre senti chamado por Deus. Tinha terminado um seminário, e quando você termina o seminário, você acha que você vai para as nações ser igual um Billy Graham da vida. Você vai pregar para as multidões, você vai fazer grandes cruzadas, e você não acha que você vai para as nações para fazer o que eu fiz no começo, que foi construção. Foi, meu irmão, carregar peso. E eu tive que engolir todo o meu orgulho e trabalhar junto com os locais durante muitos anos, e foi muito complicado no primeiro momento. Subi as montanhas com casas, nós desenvolvemos no Nepal uma casa que pesava ali menos de 1 tonelada, mas essa casa ela era toda dividida em pontos. Então qualquer criança conseguiria pegar ali talvez as estruturas dessa casa e levar nas montanhas. Era uma casa especial para o Nepal. A gente subia as montanhas com essa casa. Era algo fantástico, era um momento fantástico assim que eu tive ali de aprender muito, de andar atrás do caminhão, ver nas culturas, né? Andava atrás, na parte de trás do caminhão, sol batendo, vendo as culturas, vendo tudo e podendo absorver ali muita coisa, muito aprendizado, sabe? A primeira coisa que eu tive ali de contato foi com os nepaleses. Outra coisa errada que muitos missionários fazem é não ter o contato com o povo local. Eles querem fazer um pequeno Brasil na casa deles. Eu não estou falando que é sadio e que é certo você levar os locais para morar na casa. Isso é errado. Eu não concordo com isso. Mas também é errado você se isolar. Você precisa estar junto com eles. Então eu aprendi a comer. Eu tinha muita dificuldade com a comida. Eu não conseguia comer a comida. Era chato. Então, assim, ver os nepales comendo com a mão, isso me dava muito nojo. De verdade, meus irmãos. Eu não conseguia comer. Era muito complicado ver eles comendo aquela comida. Eu falava: meu Deus, o que vai ser da minha vida? Eu não conseguia comer comida fria. E no Nepal é quase impossível você comer a comida quente, porque eles comem com a mão, então a comida tem que estar mais ou menos fria. E o outro é o frio. Às vezes o frio é tão... Você tira a comida do prato e não tem calafitação nas casas, a comida fica fria. Então foi muito complicado para mim naquele momento.
E eu mesmo assim lutando contra a minha vontade, lutando contra a minha vontade de largar tudo, lutando contra o meu nojo, né? E comendo ali junto com eles. Hoje eu sou um amante da comida nepalesa. Hoje eu sou apaixonado pela cultura nepalesa, mas no começo eu não conseguia nem sentir o cheiro, só para vocês terem ideia. Então, assim, foi complicado. Mas foi isso que me deu uma base para estabelecer o trabalho que eu desenvolvo no Nepal e nas nações hoje. Foi isso que me fez aprender. E o trabalho missionário, o trabalho de missão, de você cumprir com o seu propósito missionário, ele funciona dessa forma. São as coisas simples do dia a dia, são o seu cotidiano. É você vendo uma criança se portar, uma criança brincar, é você ver um velho ser tratado pela comunidade, como eles tratam os velhos, como os velhos pensam, como os velhos eles vivem. Isso te dá um contrapeso importante no seu trabalho e no seu desenvolvimento. Engana-se você de você achar que é só nas nações, na sua casa, na sua rua, no seu bairro. Ali também você aprende muito olhando para essas coisas simples, né? A forma que a pessoa dirige, a forma que ela ora, a forma que ela come, o que ela come, isso te ajuda muito. Esses pontos foram os pontos que me ajudou. Eu viver junto com os nepaleses, porque nesse momento eu comecei a observar deles e ver deles ali como eles vivem, como eles comem, como eles pensam, o que eles pensam da vida. E isso me deu um contrapeso muito importante no meu trabalho, porque eu pude entender um pouquinho mais da cultura dele, tá bom? Terminando agora essa introdução, essas duas aulas foi uma introdução. Nós já vamos direto agora para o primeiro ponto, que eu quero tratar na vida de vocês, algo que vocês precisam entender, para vocês terem um trabalho de relevância, captar recurso, permanecer. Então nós vamos agora para o nosso primeiro ponto aqui, que eu quero tratar com vocês. A primeira coisa que vocês vão precisar ter quando chegar no campo, né, quando chegar lá, é a paciência e a perseverança. A paciência ela vai entrar muito agora nesse ponto que eu disse, do trabalho. Para vocês terem uma ideia, gente, foram 3 anos trabalhando no Nepal todos os dias. Foram 3 anos subindo montanhas. Foram 3 anos comendo com eles. Foram 3 anos escutando deles, fazendo piada, tentando aprender o que fazia eles rir, o que fazia eles chorar, o que eles gostavam, o que eles não gostavam. O pensamento de vida foram 3 anos meu para me ter o primeiro culto de 20 minutos no Nepal, onde eu preguei a palavra pela primeira vez, assim, um culto estabelecido por mim no Nepal. Foi depois de 3 anos, onde eu tive um culto ali de 20 minutos. Foi só depois disso que eu consegui ter ali o primeiro culto. E para ganhar o primeiro nepalês, meu irmão, foi 4 anos. Foram 4 anos para o primeiro nepalês chegar perto de mim e falar: pastor, eu quero aceitar Jesus. Pastor, eu quero ser batizado. Foram 4 anos de trabalho. Então a paciência e a perseverança, ela vai uma se conectar com a outra aqui. Tá bom? Então você vai ter que ter muita paciência e muita perseverança. Você vai ter que ter esse entendimento. Por que você precisa ter isso antes de eu começar a te ensinar a minha metodologia que eu criei só para isso, chamada Aliança? É porque isso aqui você já vai tratar no coração das pessoas que vão te enviar para as nações. Isso aqui você já tem que deixar estampado no coração dessas pessoas. Que essas pessoas elas vão ter que ter também paciência e perseverança. Não pode desistir no primeiro mês, ou na primeira dificuldade, ou nos primeiros 3 meses. Na primeira semana, gente, se tem coisa que machuca gente, que me machuca literalmente. Eu já tive experiência de receber missionários na minha casa e abrir a porta da minha casa. E fazer de tudo para essa missionária chegar lá. Eu já tive essa experiência de mover, ficar meses orando, conversando com todo mundo e falar: tá vindo uma missionária aqui para nos ajudar. E chega essa missionária e desiste do trabalho com menos de 1 mês. Na primeira dificuldade que ela teve, ela desistiu. No primeiro sentimento que ela teve de desistir, ela desistiu literalmente, comprou a passagem e voltou para o Brasil. Então, o trabalho missionário ele vai exigir de você muito isso, muita paciência e perseverança. Tanto para você ir e tanto para você permanecer naquilo que Deus confiou a você. Então, essas duas coisas... Esses 2 pontos, que é a paciência e a perseverança, já escreve isso aí no seu notebook, no seu caderno, já escreve isso aí e deixa escrito aí: eu precisarei ter muita paciência e perseverança. É muito importante você escrever, porque isso aí vai trazer essa realidade para você, tá bom? Então,
Depois de você ter muita perseverança e paciência, nós vamos entrar aqui num ponto e vai ser o último ponto do dia de hoje, é o objetivo. Você escreve aí o seu objetivo, tá? Você vai escrever no caderno, ó, eu preciso ter, antes de começar um trabalho, você vai escrever perseverança, paciência, e agora você vai criar assim, objetivo. Eu preciso ter um foco em mente. E se você vai colocar que seu objetivo é ser um missionário. Primeiro ponto, você já tem que ter isso. O meu objetivo é ser um missionário. Por que você precisa ter isso? Porque quando você escreve isso, quando você traz isso nessa realidade para a sua vida, se alguma coisa tentar mudar o foco disso na sua vida, você vai entender que o seu objetivo é missões. O seu objetivo é nações. E isso é muito importante você ter em mente que o seu objetivo é missão. Tá? A missão tem que estar estampado no seu rosto. Se você puder vestir a roupa, veste. Se você puder falar de missões 24 horas, fale. Isso é muito importante. Por quê? Se Satanás tentar te oferecer um prato de lentilha com alguma coisa, tentando comprar de você o seu chamado, você não vai vender porque você tem em mente que o seu chamado, o seu foco é missões. E quando você se posiciona para missões, meus irmãos e as minhas irmãs, quando você se posiciona, o que vem de gente tentando te oferecer algo muito top é fora do comum. Gente, quando eu coloco... Olha pra você ver como é que o diabo é terrível. O dia que eu falei com o meu chefe que eu estava indo embora porque eu seria missionário, ele olhou para mim e falou assim, você tem certeza disso? Eu falei, por quê? Porque eu estou prestes a te promover. Olha para você ver. Ele nunca tinha falado isso comigo. Mas no dia que eu falei com ele que eu iria para as nações como missão, ele falou que ia me promover. E era o meu sonho ser promovido naquela empresa. O diabo ele é astuto. Então, se você não tem esse foco, vai aparecer muitas outras coisas. Vão aparecer oportunidades fantásticas de negócio. Vão aparecer oportunidades de relacionamento. Pessoas que não têm nada a ver com o seu foco, as pessoas vão começar a chegar perto de você com uma atração muito grande, você vai olhar, porque vai vir aquilo que realmente mexe com você, tentando te tirar do foco. Todas as vezes que você se posiciona em direção ao seu chamado, meu irmão, Satanás ele tenta te barrar, porque ele sabe que quando você está bem posicionado, posicionando naquilo que Deus te chamou, você é imbatível. O exército de Deus ele só começa a perder quando ele começa a ficar fora de posição. Exemplo, missionário tenta ser mestre na igreja. O exército está fora do negócio. O negócio do cara é missão, é guerra, é trator de esteira. Eu gosto de dizer sobre isso. O que ele vai fazer? Vai ser mestre, vai ser aquela ferramenta ali de precisão da igreja. Ele não é isso. Ele não foi chamado para isso. Ele não tem essa habilidade. Deus não fez ele com essa habilidade. Deus fez ele para missão. Não que o mestre não possa servir como missionário, mas eu estou te falando que o exército de Deus, quando ele está bem posicionado, ele é imbatível e Satanás sabe disso. Então, o que ele tenta fazer? Você pode continuar no exército, mas fique fora de posição. Desde que você fique fora de posição. Agora, se posicione para você ver. Se posicione para ir para as nações para você ver. Você vê que as coisas começam a acontecer de forma assim, a te parar mesmo, a te barrar mesmo. Então, nessa videoaula de hoje, você vai ter que ter isso em mente. Isso aqui eu já vou te falar para vocês aqui, já vou dar para vocês um dever de casa, tá bom? Um homework para vocês fazerem. Primeiramente, você vai escrever ali, olha, eu precisarei ter muita paciência. Por quê? Aí você vai escrever, porque a minha igreja não tem visão missionária, a minha igreja nunca enviou nenhum missionário, a minha família é muito apegada a mim. Escreve as razões por que você terá que ter paciência, tá? Isso é muito importante, estou te falando, muito importante. Escreva. Eu terei que ter paciência porque eu trabalho, meu trabalho me paga tal salário e quando eu for para o campo, talvez eu não terei essa mesma quantidade de valor em mãos. Eu terei que ter paciência porque a minha família vai lutar contra o meu desejo, vão tentar me parar, vão tentar me desanimar. Já escreve isso, tá bom? Eu terei que ter perseverança porque o que Deus tem na minha vida é para as crianças da África, é para as crianças da Ásia. O que Deus tem na minha vida é uma cruzada onde eu vou pregar o evangelho, vai alcançar milhares e milhares de pessoas. Eu terei que ter perseverança, porque uma vez que eu colocar os meus pés nas nações, eu serei alguém que vai realmente lutar para pregar o evangelho e eu quero ser diferente, então eu vou perseverar para isso, tá bom? Você vai colocar a paciência e o motivo
a qual você terá que ter paciência, e a perseverança você vai colocar o resultado seu nas nações. O que você vai fazer nas nações? Você vai escrever isso, gasta tempo, escreve. Gente, eu tenho aprendido, sabe o que eu estou fazendo que está me melhorando demais na minha vida, o meu devocional, a minha vida com Deus? Eu tenho aprendido que quanto mais eu escrevo aquilo que Deus fala comigo, quanto mais eu escrevo meu devocional, melhor é, tá bom? Então escreve isso, eu terei que ter paciência por causa disso, porque eu sou preguiçoso, porque eu tenho lutado contra a procrastinação, eu terei que ter paciência por causa disso, porque são as coisas que eu vou tentar te barrar, tá bom? E a perseverança vai ser os resultados seu nas nações. Eu terei que ter perseverança porque eu terei esse e esse resultado, porque Deus me chamou para isso e isso, porque milhares de pessoas estão à espera de um missionário. Coloca isso, tá bom? Você vai escrever isso e também você vai escrever o seu objetivo. E vai escrever num local que você vai sempre ver. Você coloca assim, meu objetivo é nações. Só. Pum, cola no espelho do seu banheiro, coloca de proteção de tela do seu celular, coloca lá no banco que você entrar, coloca isso bem específico para você já clarear sua mente. Depois, se você tirou os culpados, depois que você começou a focar nas nações, você coloca isso. Você vai ver como que as coisas vão começar a fazer diferença na vida de você, tá bom? É isso aí, um forte abraço e até a próxima videoaula. E não deixe de fazer esse dever de casa. Não deixe de fazer esse homework, tá bom? Tenha um excelente dia, que Deus abençoe.